Provável escalação do Flamengo para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Flamengo encara o Internacional, jogo às 9h30 desta quarta-feira no Beira-Rio. O Flamengo fez 1-0 no Maracanã, joga pelo empate na volta. Lembrando que não tem gol qualificado, então se o Flamengo perder de 1-0, de 2-1, de 3-2, se o Flamengo perder por um gol de diferença, o Flamengo decide a vaga nos pênaltis. Se o Flamengo perde por 2 gols de diferença, aí o Flamengo cai fora. Mas, como eu falei, o Flamengo joga pelo empate e também por uma nova vitória. O Flamengo tem apenas um desfalque para esse jogo de volta das oitavas, que é Eric Pulgar. E agora a gente vai traçar aqui, projetar a escalação do Flamengo. É a provável escalação do Flamengo, eu e a Mônica, a gente sempre faz essa provável escalação ao vivo aqui, para a gente poder trazer para você a montagem, as escolhas e as opções que o Felipe Luiz tem. Vamos lá, tem dupla na lateral direita, tem dúvida no meio de campo, dúvida no ataque, tem gente ganhando vaga no meio de campo também. Vamos lá, Mônica, provável escalação do Malvadão. Primeiro, né, pra gente começar aqui na nossa provável escalação no Coluna do Flá TV, Rossi no gol, sem nenhuma dúvida. Dupla de zaga do Flamengo, também o Danilo não é dúvida, né? Léo Ortiz e Léo Pereira formam a dupla de zaga do Flamengo. Olha só, a gente já começa a ter dúvida aqui na lateral direita, entre Varela e também Emerson Royal. Cadê o Emerson Royal aqui? Varela e Emerson Royal. Dentre esses dois, Mônica, qual a tendência que o Felipe Luiz utilize? Eu tenho o meu pitaco aqui. O meu pitaco é que o Varela vai ficar, viu? Vai ficar, porque o Emerson Royal, por mais que tenha sido titular na ida, ele tá se recuperando desse problema físico. E o Varela jogou muito bem no domingo, então eu creio que o Felipe Luiz deva manter o uruguaio aí na lateral direita. E você? O que você acha? E também tem outro ponto, né? Também tem outro ponto. O Flamengo, o Internacional, ele vai ter que ir para cima do Flamengo. O Inter, ele é obrigado a ser mais ofensivo que o Flamengo. Então, defensivamente, o Varela, ele cumpre algumas funções, mas de uma forma mais... cumpre melhor defensivamente do que o Emerson Royal. O Emerson Royal, ele é um lateral mais ofensivo. Então, nesse jogo contra o Internacional, quem entra na provável é o Varela. Na lateral esquerda, aí a gente tem Ayrton Lucas, Matias Vinha e também Alexandro. São 3 aí eu já tenho opções na lateral a esquerda gente já do Flamengo. pode... Inclusive, uma delas fica de fora sempre, né? Sim. Acho que a gente já pode levar em consideração a mesma coisa que você usou na lateral direita para a lateral esquerda, né? A gente não vai precisar, a princípio, pelo menos, a gente que eu falo Flamengo, né? O Flamengo não vai precisar, a princípio, de atacar o Internacional, então quem está precisando do resultado é o Internacional, e o Alexandro é aquele jogador mais, digamos assim, que cadencia o jogo melhor, né? Não tem tanta velocidade quanto o Ayrton Lucas na fase ofensiva, mas é aquele jogador que sabe ali segurar a bola quando é necessário e tudo mais. Então eu acredito que o Felipe Luiz vai de Alexandro. Dito isso, concordo, assino embaixo. Alexandro na lateral esquerda do Mengão para esse jogo contra o Internacional. Lembrando, galera, essa é uma provável escalação baseada nos pensamentos e no padrão do Felipe Luiz. Não é a minha escalação, não é a escalação da Mônica, tá? Daqui a pouquinho eu vou dar uma olhada no nosso chat. Vamos lá, para a dupla de meio de campo do Flamengo. Isso aqui, o Felipe Luiz fala que os 2 volantes do clube jogam sempre na mesma linha, não é um primeiro e um segundo volante em si, e sim na mesma linha. Então, temos Jorginho, e aí, até então, Pulgar é desfalque, tá? Não joga. Até então existia a dúvida entre Jorginho e Alan, ou Jorginho e Everton Araújo. E Everton Araújo, exato. Jorginho e Alan ou Jorginho e Everton Araújo. Cadê o Everton Araújo que eu não tô achando? Aqui, ó. Everton Araújo. Porém, o Saul entrou no jogo de domingo pelo Campeonato Brasileiro contra o mesmo Internacional. E agora o Saul também entra nessa disputa. Então são 3 jogadores disputando a posição de volante ao lado do Jorginho. O Jorginho é titular indiscutível, ninguém toca. Mas esses outros 3 estão a disputa tá ferrenha. A disputa tá ferrenha entre Alan, Everton Araújo e Saul. Eu, dificilmente,
acompanhando o padrão do Felipe, dificilmente acredito que ele vá colocar o Saul nesse jogo. Porque vai ser um jogo pegado. Erro pra mim. Vai ser um jogo pegado, vai ser um jogo em que o Internacional vai tentar ter mais posse de bola, vai ser um jogo em que o Inter vai ter que ir pra frente. Então o Saul, ele não tem uma característica de marcação tão grande como é o Alan e o Everton Araújo. Então nessa... Como teoricamente Alan e Everton Araújo tem, né? Teoricamente não, eles são mais marcadores que Saul. São mais marcadores. O que eles não têm é a saída de bola, a qualidade na saída de bola como tem o Saul. Mas na marcação, não é nem teórica, é prático. Sim, plenamente. Quem discorda é maluco. Dúvidas. Ah, para, tá me chamando de maluco ao vivo. Coloca aqui, não, eu falei, quem discorda? Eu falei, coloca aqui nos comentários. Eu discordo. Quem você coloca de volante ao lado do Jorginho? Você iria com Jorginho e Alan? Jorginho e Everton Araújo ou Jorginho e Saul? E aí, qual é a sua opinião? Pra mim, eu, Léo José, eu iria com Jorginho e Saul. Minha opinião, Jorginho e Saul. Sim. Mas acredito que o Felipe Luiz vai com Alan. Também acho. Confere? Pelo que a gente conhece de Filipinho, a tendência é essa mesmo. Olha lá, o pessoal aqui no chat, Rafa, eu discordo, Léo José. Perdão, então, né? Jorginho e Alan. Um monte de louco ali, ó. Um monte de maluco, é verdade. Jorginho e Alan, dupla de volantes do Mengão. E mais à frente, olha só. Arrascaeta no meio de campo ofensivo do Flamengo, fazendo papel de criação. Ah, sabe quem a gente esqueceu de colocar naquela dúvida ali? Olha só o homem da 18. Nico de la Cruz, hein? Esquecemos do de la Cruz. Será que ele vai ver Jorginho e de la Cruz? Acho que também é opção, né? De la Cruz é opção. Acho que... Então, mais aqui à frente, ó, De la Cruz no banco, mais à frente, Arrascaeta ou Jorge Carrascal, Mônica? Será que o Felipe vai surpreender e botar o Carrascal logo de cara? Acho que é muito difícil mesmo. Então vamos deixar o Carrascal no banco. Agora vamos lá, ataque do Flamengo. Samuel Lino na ponta esquerda, acredito que até já esteja garantido. Michael tá sem chances. E aí, a gente tem algumas dúvidas nas outras posições, ó. Opções: Bruno Henrique, Gonzalo Plata e Pedro. Lembrando que o Everton Cebolinha aqui também na posição do Samuel Lino também pode descartar, pelo menos para a posição de titular. E aqui, ó, tem 4 opções para 2 vagas: Bruno Henrique, Plata, Pedro e Luiz Araújo. 4 opções para 2 vagas. E aí? Também tem o meu pitaco aqui com a galera. Deixa você no chat, acredito que Bruno Henrique e Pedro, né, disputem a posição, e Plata e Luiz Araújo disputem a ponta direita, né? Essas são as dúvidas. Mas, novamente, conhecendo o Felipe Luiz como a gente conhece, acredito que Bruno Henrique deva fazer esse papel aí de centroavante e o Plata apareça ali pela direita. Essa é a escalação que o Felipe gosta, né? Mas assim, com um asterisco bem grande no Pedro, né? Porque o Pedro, meteu 2 gols no último jogo, pedindo passagem, né, Léo? Exato. Mas assim, nesse ponto, pra mim, aí vamos lá, a minha escalação seria Samuel Lino lá na ponta esquerda, na ponta direita o Plata e Pedro centralizado. Porém, sim, o Felipe Luiz, ele pensa de uma forma em que eu acho muito válida. Contra o Internacional no Beira-Rio, a tendência sempre foi que o Flamengo dominasse o jogo, até porque o Internacional iria com o time reserva. O Flamengo foi lá, Felipe foi lá, botou o Pedro, deu certo, o Flamengo dominou do início ao fim. Nesse jogo da Libertadores é diferente, totalmente diferente. O próprio Felipe reconhece isso, os jogadores, todo mundo sabe. O próprio Roger Machado também. E aí o que acontece? Vai ser o Internacional que vai dar mais espaço. O Internacional ele vai atacar mais, pelo menos vai tentar atacar mais. Então vai oferecer mais espaços nas costas, ou seja, mais espaço para contra-ataque. E no contra-ataque, aí vai ter que ir de Bruno Henrique, né? Luiz Araújo, acredito que vai sobrar nessa, porque entre Luiz Araújo e Plata, o Felipe Luiz deve ir com Plata. Prefere o Plata. Bruno Henrique, isso. E entre Bruno Henrique e Pedro, numa escalação, num jogo em que o adversário tende a ir mais para cima do Flamengo do que o Flamengo dominar o adversário, aí eu acho que ele vai de Bruno Henrique.
Então acredito que o Pedro vai dançar nessa também, tá? Então, vamos lá. Confere, Mônica, essa provável escalação do Flamengo. Rossi no gol, Varela na lateral direita, dupla de zaga com Léo Ortiz e Léo Pereira, Alexandro na lateral esquerda. Dupla de volante com Jorginho e Alan, e Arrascaeta na criação. Trio de ataque com Plata na direita, Samuel Lino na esquerda e Bruno Henrique centralizado. Aí aqui vale Isso, lembrar com algumas ressalvas, né? Isso, vamos lá. Fala aí os parênteses, Mônica. Talvez na zaga, eu colocaria um parêntese na zaga, ali ou Danilo? No Léo Pereira ou no Danilo, que ele entrou no último jogo, né? Entrou no último jogo, então pode ser. Sim, se tratando de Felipe Luiz, tudo é possível. Tá, então bora botar o colete nele aqui, ó. Vamos lá, colete no Danilo. Isso. Colocaria um asterisco ali também entre Alan e Saul, porque apesar da expectativa, né, de um time mais defensivo, quem sabe o Felipe Luiz não acha que a melhor defesa seja o ataque e escalhe o Saul, né, no lugar do Alan. Então eu colocaria o Alan ali. Nas duas laterais também tem asterisco, né, Léo? Mas aí o Royal não vai entrar no lugar do Varela, não. Já que a gente tem que botar o asterisco no que for dúvida pauleira ali, 50-50. Uma dúvida pauleira, então, Alexandro e Ayrton Lucas, né? E Ayrton Lucas, exato. Sim, então bora lá, bora botar aqui. Ayrton Lucas. Eu sinceramente não acho que o Danilo seja dúvida pauleira ali, 50-50 no meio de campo, não. Na zaga, não. Mas vamos seguir, vai. Saul ali na lateral, na dupla com o Alan. Arrascaeta e a única dúvida no ataque, Bruno Henrique ou Pedro? Bruno Henrique ou Pedro, Deixa eu botar o coletezinho no Pedro. Tá aí, ó. Pô, só que no Coluna do Fla você vê uma escalação dessa montada ao vivo. Isso aqui poxa, tá louco. Se você não clicar no curtir agora, também vai caçar o que fazer. Ó, Pedro aqui, ó. Então aí tá provável escalação do Flamengo pro jogo contra o Internacional. Olha aí, ó. Essa é qualidade. Merece até, sabe o quê? Ó. O quê? Merece até 3D, cara. Vai tirando. Olha aí, ó. Provável escalação. Muito bom. Provável escalação do Malvadão. Rossi, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga, Varela na lateral direita, Alexandre na lateral esquerda, Jorginho e Alan dupla de volantes, Arrascaeta na criação, ataque Gonzalo Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique. Lembrando com algumas dúvidas, tá? Essa galera que tá de colete aqui não é o adversário, não. É o que tá na dúvida. Danilo pra zaga, Saul na volância, Ayrton Lucas na lateral esquerda e Pedro ali de centroavante. Olha o Pedro ali, ó. Provável escalação do Flamengo para decisão de quarta-feira, valendo vaga nas quartas de final da Libertadores. Gostou? Não gostou? Aí, produção. Agora sim. Vai reclamar com o Felipe Luiz. Agora fechou. Já pode fechar esse corte